Minha missão nesse vídeo é te fazer aprender de forma clara e simples o que é meditação com base no método Escute Dentro, de modo que você vai entender como é fácil meditar de forma autônoma e prazerosa, cultivando uma mente mais calma e focada, com mais clareza e menos ansiedade. Eu não apenas vou explicar, eu também vou te conduzir em um breve exercício para que você veja como é possível viver com mais qualidade de vida, consciência, intuição, relaxamento, saúde mental e física, e que é possível viver alinhado com o que você realmente deseja. Antes de mais detalhes, existem três principais tipos de pessoas que vão se beneficiar com esse vídeo. Primeira, trabalhadores e estudantes que querem reduzir ansiedade, compulsões, comportamentos explosivos e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e clareza mental, visando mais saúde física e emocional e melhorar suas relações e qualidade de vida. Segundo, trabalhadores interessados nas áreas de saúde e bem-estar, como psicólogos, enfermeiros e terapeutas integrativos, que querem construir domínio sobre ferramentas naturais de regulação física e emocional. E por fim, professores e praticantes de yoga, buscadores espirituais e praticantes de religiões diversas, que buscam desenvolver sua intuição, se conectar integralmente em suas orações ou fazer uma investigação mais profunda sobre si mesmo, para além de dogmas e limitações materialistas ou religiosas. Se você se interessou, ou seja, se você quer mais relaxamento, mais foco, clareza mental, consciência e todos os benefícios de uma prática bem feita de meditação, mas se você tem dúvida se meditar e ter esses benefícios pode mesmo ser para você, se é acessível, eu vou te mostrar um vídeo curto, com alguns exemplos da vida real, de alunos meus que são trabalhadores, estudantes, pais e mães de família, empresários, comerciantes, manicures, psicólogas, professoras de yoga e mais. Sejam meditadores experientes ou quem nunca teve contato com meditação antes. Eu costumava ser uma pessoa bem cética e eu não acreditava que a meditação fosse de fato ajudar com tantos problemas que eu tinha, que eu ainda tenho, né? Todo mundo tem problemas, mas eu sabia que eu precisava de alguma ajuda e eu não sabia por onde começar. E aí surgiu a oportunidade. Eu pensei, por que não, né? Eu acho que mal não vai fazer. E com pouco tempo de prática, eu acabei acostumando e tornando a meditação parte da minha rotina. E, e aos poucos os benefícios foram começando a aparecer. Olá, me chamo Adelan, sou engenheiro civil e pratico meditação há 5 anos, mas foi no início desse ano que eu conheci o método de meditação do Davi. E desde a primeira aula eu fiquei bastante surpreso. Eu consegui ir mais longe, mais fundo do que geralmente as práticas que eu faço sozinho. Então, e além disso, ele conseguiu me dar fundamentos e pilares, no qual eu consigo utilizar na minha prática diária de meditação e ter autonomia para continuar fazendo sozinho e ir no mais fundo. De início eu era bem cético em relação ao quanto a meditação poderia funcionar para mim, né? Minha cabeça era muito acelerada, com muitas atividades no cotidiano, mas mesmo assim, o fato de eu estar um pouco apreensivo com todas as atividades que eu tinha que gerenciar, tanto no âmbito profissional quanto com relação às minhas relações interpessoais, me fez procurar uma ferramenta e testar. Várias ferramentas foram trazidas de modo que eu pudesse aplicar no meu cotidiano, né? De início eu aplicava somente nas sessões ali, mas depois eu comecei a ir aplicando e fazer meditação autônoma, aplicando essas técnicas de observação, de autoobservação no próprio decurso do dia, no meu cotidiano, no âmbito profissional, ao me relacionar com pessoas. Então tem sido uma experiência bem engrandecedora, tem modificado bastante a forma com que eu lido com pessoas, com as minhas próprias questões, e eu me sinto mais em paz hoje. Eu consigo entender que eu estou mais concentrado, eu tenho uma visão mais atenta
para todas as questões que circunscrevem a minha vida e o meu cotidiano. Me chamo Janaína, sou manicure há 19 anos, mãe solo de 3 crianças. Comecei a meditação reclamando com ele de muitas queixas nas costas, de queimação, pressão na cabeça, por motivos que fico muito tempo sentada e então acaba que aquilo ali movimenta muito as minhas costas para baixo, né? E é um peso que eu carrego. E eu reclamava bastante também da minha pressão, da minha consciência com as crianças, porque ser mãe solo é um pouquinho complicado, né? E então comecei a prática com ele 5, 10, 15 minutinhos por dia. Com uma semana depois, 15 dias, foi melhorando essa queimação que eu tive nas minhas costas, essa pressão, me aliviou mais essa tensão que eu sentia com as crianças, porque eu fiquei mais calma. O meu trabalho também, a minha coluna começou a melhorar bastante também. Mas a prática em si me trouxe um benefício contínuo totalmente inesperado. Eu comecei a me sentir mais confiante, eu comecei a não sentir mais crise de ansiedade. Meu Deus, isso é incrível. Como assim? A gente acaba se acostumando com coisa ruim e a crise de ansiedade era uma coisa que eventualmente acontecia na minha vida e eu sabia que era ruim, não sabia conter e só sabia que ela passava em algum momento. E com a prática da meditação, eu me surpreendi porque um belo dia eu estava lá com todos os meus gatilhos para ter uma super crise de ansiedade e ela simplesmente não veio. E eu não sabia o que fazer com a falta de uma crise de ansiedade. Eu queria ter conhecido antes, né? Eu já pratico há 5 anos e sei se eu tivesse conhecido antes, eu teria evitado algumas frustrações ao longo da minha jornada aí, ter acelerado meu processo de autoconhecimento. E, e praticando, hoje em dia eu percebo que eu consigo desfrutar muito mais do momento presente, consigo me conectar muito mais com o aqui e agora, é, obter um senso de realização, de satisfação com as coisas mais simples. E isso é incrível, na verdade, porque aquela paz que eu almejava fosse algo bem distante, assim, ela começou a se tornar bem mais palpável. Todos esses meus alunos têm resultados e não é porque eles são especiais. Eles são especiais, mas não é por isso que tiveram resultado. Como vocês viram, eles sofriam de crise de ansiedade, tinham problema para dormir, tinham dor, sofreram com mente muito agitada a vida toda. A questão é que a meditação funciona. É algo tão poderoso e os primeiros resultados são instantâneos. Se não funcionasse, não seria ensinado por tantos milênios, não é mesmo? E não é só 100 anos ou 1000 anos. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, quando o Buda começou a meditar, meditação já era algo extremamente antigo, de vários milênios antes dele. E isso foi 500 anos antes de Cristo. O que diferencia meus alunos que têm esses resultados de você são apenas 2 fatores. O primeiro é que eles estão praticando, e para chegar nisso, o segundo, eles usam um método desenhado para pessoas como eu e você. Ocidentais, urbanos, com trabalho, com família, com celular, com milhões de demandas e níveis estratosféricos de estresse. E só para você ter um pouco de contexto de como eu entrei nesse mundo de meditação, eu comecei a praticar com 15 anos de idade, há 20 anos atrás. Em paralelo, eu tenho 10 anos de experiência profissional nas áreas de direito, negócios, tecnologia, serviços financeiros, dados e inteligência artificial. Eu trabalhei em multinacionais gigantes, em startups, em órgãos públicos e mais. E nesse meio tempo eu tive burnout, depressão, ansiedade. Eu conheci profundamente as dores do mundo moderno e eu estava perdido. A verdade é que esse fundo do poço, esse momento de sofrimento intenso, foi o que salvou a minha vida. Todas as pessoas ao meu redor, do estagiário ao meu chefe estrangeiro multimilionário,
todo mundo estava em sofrimento e se entorpecendo para levar a vida. Eu me lembro que quando eu comecei a tomar antidepressivo, eu fui cheio de vergonha comentar com um colega o que estava acontecendo, explicar por que eu sumi por algumas semanas. E quando eu contei pra ele dos remédios, ele começou a me dar dicas e falar que era importante também fazer terapia, porque o remédio ajuda, mas não resolve. E ele falou dos aprendizados que ele teve, de quando ele começou com os remédios. E eu fiquei sem entender. De todo mundo com quem eu convivia, esse amigo era uma das pessoas mais alegres, mais radiantes. E ele também tomava antidepressivo. E aí eu comentei com outras pessoas e eu descobri que todo mundo tomava remédio. E aí eu comecei a olhar os poucos que não estavam tomando remédio para depressão, eles estavam à beira de precisar tomar. E aí, olhando com cuidado, eu vi que estava todo mundo miserável que nem eu. E ninguém sabia o que estava fazendo. Tava todo mundo perdido e ninguém reparou. Um belo dia, eu estava caminhando pelo bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde eu morava, e uma crise de ansiedade me atingiu sem aviso prévio. Eu estava feliz e de repente a ansiedade bateu. E eu estava em prantos, sem ar, desesperado, louco com a ideia de que naquele momento, chorando no meio da rua, alguém poderia me ver nessa situação e eu simplesmente não tinha onde me esconder. E olha que besteira, né? O mundo estava desabando e eu preocupado que alguém poderia me ver. E naquele momento, em meio ao desespero, eu tomei a decisão que ia mudar minha vida. Eu ia voltar a ser feliz. Não sabia como, mas ia dar certo, tinha que dar certo. E aí eu não sabia o que fazer, mas eu comecei a buscar. Então, eu tomei os remédios, eu fiz terapias integrativas, testei dietas, eu aumentei atividades físicas, fiz tratamento com enteógenos, mudei estilo de vida e até mesmo renovei meu círculo de amizade e tudo ajudou. Mas o problema era muito mais profundo. Em 2020, eu me tornei terapeuta com o objetivo de entender o meu processo de cura e agilizar minha própria melhora. E eu tive dezenas de pacientes, inclusive vários colegas terapeutas, e com as histórias mais diversas. Desde caso de perdas familiares e crises existenciais, até casos de pessoas que sofreram com cleptomania e foram vítimas de tráfico humano. Após clinicar por alguns anos, em paralelo à carreira corporativa, eu entendi que toda cura genuína, de alguma forma, passa por um estado que é o estado meditativo. Esse estado de introspecção consciente que nos permite ver com mais clareza o que verdadeiramente temos dentro de nós, nos libertando do que não nos serve mais e trazendo a maturidade que precisamos para seguir a vida com leveza. Eu já praticava yoga e meditação desde 2006. Eu já estudava teoria e filosofias do yoga, filosofias védicas e budistas, pelo menos desde 2017. Mesmo eu já tendo anos de prática e uma boa base teórica, eu só comecei a meditar de verdade em 2019. Antes disso eu não sabia o que eu estava fazendo ou tentando fazer. Eu meditava, ou melhor, eu praticava concentração e relaxamento achando que aquilo era meditação. Na verdade, eu só tinha experiências isoladas e quase aleatórias de acessar estados meditativos. Quando eu entendi o poder que a meditação tem de mudar a forma como se vive, eu decidi me aprofundar de corpo e alma. Não só nas práticas, mas na vida. Eu tinha que entender de verdade essa tal de meditação, essa tecnologia multimilenar para eliminar o sofrimento e ser plenamente feliz. Eu trabalhava como Data Product Manager e eu estava satisfeito profissionalmente. Eu gostava das atividades profissionais que exercia, eu gostava dos colegas de trabalho, eu estava sendo bem remunerado
e estava trabalhando de forma remota, o que me permitiu ser nômade digital e viajar, conhecer o Brasil, só levando o computador na mochila. O meu salário era bom, mas bom mesmo era surfar em uma praia paradisíaca em Itacaré, ou remar com os golfinhos no nascer do sol em Vitória. Tudo isso antes de trabalhar. Isso realmente era impagável. Mas o meu chamado para entender o que era meditação era muito maior. Então, em 2022, eu me demiti, passei um ano na Índia, em imersão total, e foram meses em variados ashrams, que são centros de estudo e prática. E eu conheci mestres de diversas linhagens, alguns famosos, outros anônimos. Eu peregrinei para lugares sagrados, eu até me retirei nos Himalaias para estudar e praticar. Eu fui iniciado e pratico técnicas variadas, como meditação yogi, raja e hatha, meditação védica, tântrica, tanto clássica quanto neotântrica, e do budismo clássico e tibetano. E após conduzir em meditação dezenas de pessoas de todos os cantos do mundo, de backgrounds mais diversos possíveis, eu finalmente entendi que é fácil começar a meditar. E mais do que fácil, meditar é parte da natureza humana, tá em todos nós. Todos mesmo, é parte de ser humano. E se você é humano, meditar é para você. Se você é humano e não medita, você tá deixando uma parte importante de você de lado. E é aí que surgem problemas como mente agitada, falta de foco, falta de propósito e ansiedade. Mas se meditar é natural, por que é tão pouco acessível? O problema é que tudo parece muito distante, com muitas regras e técnicas difíceis. E faz sentido, afinal, essas técnicas foram escritas há muitos milhares de anos, em uma cultura totalmente diferente da nossa. A linguagem pode ser difícil, mas a prática não. Então eu decidi traduzir tudo isso para uma linguagem que seja simples, próxima e acolhedora para nós, pessoas normais, vivendo na correria tecnológica insana da modernidade. E felizmente a experiência corporativa me permitiu desenvolver habilidades como estratégia, estruturação, didática e comunicação executiva. Meu trabalho nos últimos anos foi aplicar o conhecimento de ponta do nosso mundo moderno ocidental para te conduzir de forma acessível à mais profunda sabedoria da antiguidade oriental. Porque nós merecemos usufruir das pérolas da meditação. Nós merecemos esse remédio mágico, esse superpoder que é escutar a nós mesmos por meio da meditação. Eu decidi que ia ser feliz e encontrei na meditação a ferramenta mais poderosa para isso. Eu assumi para mim a missão de compartilhar essa ferramenta com quem, igual a mim, também decidi que quer ser feliz. E eu convido você a usufruir dessa prática agora. Então coloque o vídeo na velocidade normal, 1x, e apoie o celular de modo que você tenha as mãos livres e garanta que está me escutando bem. Sente uma postura confortável na cadeira, no sofá, no chão, onde estiver. E se precisar, pausa o vídeo por 1 minuto para se ajustar. E ao voltar, verifique novamente a sua postura. Sinta o conforto dessa posição em que você agora se encontra. E antes de mais nada, observe como está seu corpo. Existe alguma tensão, algum lugar travado? E se precisar, faça o ajuste necessário. Depois que fizer esse ajuste, permaneça parado e observe a sua mente. Simplesmente repare se tem algum pensamento intrusivo, algum pensamento insistente. Repare se ela está muito agitada ou calma, ou letárgica, sem energia. Repare suas emoções. Perceba se tem algum aperto ou muita tranquilidade. E após observar como você se encontra neste momento,
eu te convido a levantar uma das mãos, mais ou menos na altura do rosto, como eu estou fazendo agora. E de olhos fechados, sinta a ponta do seu dedo indicador. A sua única missão nesse momento é sentir. Não é pensar, não é observar. Mas se vier um pensamento, tá tudo bem. Observe que esse pensamento veio e volte a sentir a ponta do dedo. A ponta do dedo indicador. E o que você sentir tá correto. Pode ser um calor, uma vibração, uma energia, um inchaço, uma vibração, um peso. O que você sentir é bem-vindo. Foque apenas na ponta do dedo indicador. E na próxima expiração, expanda um pouco esse foco para o dedo indicador inteiro. Se vier algum pensamento, alguma emoção ou desconforto físico, perceba isso que veio e volte a focar no dedo indicador da mão levantada. E se está confortável para você neste momento, expanda o foco para a mão inteira. Ou você pode continuar focando apenas no dedo indicador. E se tiver confortável, pode expandir o foco para o punho, braço, para o corpo inteiro. E lentamente, muito lentamente, em câmera lenta, comece a descer a sua mão, muito lentamente. Faça demorar horas. E agora, novamente, como fizemos no começo, observe o seu corpo. Se existe alguma tensão, algum relaxamento, se alguma parte do corpo te chama a atenção. Em seguida, observe sua mente, seus pensamentos, existe alguma agitação ou tranquilidade. E por fim, seus sentimentos. Existe algum aperto ou uma calma? E compare o que você está observando agora com o que você observou no início da prática. Tanto no nível físico, quanto mental, quanto emocional. E gentilmente, no seu tempo, pode abrir os olhos. Seja bem-vindo e bem-vinda de volta. Você sabia que em apenas 3 minutos você era capaz de chegar nesse estado de calma que você se encontra agora? Viu como é fácil chegar aí? Essa calma, na verdade, é só a superfície. E de verdade mesmo, deveria ser difícil sair do estado de paz interior,
porque esse é o nosso estado natural. A dificuldade de quem tenta meditar é que existem inúmeros mitos e compreensões equivocadas e até mesmo técnicas erradas e prejudiciais. Quem já ouviu falar que meditar é parar de pensar? Aposto que essa pessoa nunca conseguiu meditar. Mesmo técnicas boas, normalmente são divulgadas em linguagem inacessível, pois se utilizam de simbologias, tradições e visões de mundo que vieram de culturas e eras muito distantes e que hoje parecem simplesmente não fazer sentido. E ainda existem as técnicas que, apesar de funcionarem bem, são muito difíceis, dolorosas, demandantes, ou requerem um comprometimento excessivamente alto para quem vive uma vida normal, com trabalho, estudos e família. Ou seja, para quem não é monge. E mesmo se você é um dos poucos que conseguiu superar todas essas barreiras e está meditando regularmente, provavelmente você segue práticas que te tornam dependente, que não te ensinam o caminho para desenvolver autonomia sem precisar de condução externa, seja de um professor, de uma gravação ou de um aplicativo. Isso é normal porque meditar não é parte da cultura brasileira e da cultura ocidental em geral. Essa distância cultural se agrava em tempos modernos devido à hiperestimulação, superficialidade e instagramização das experiências e saciedade instantânea dos desejos. Isso é irônico e triste, porque essas características modernas tornam a meditação ainda mais necessária. Quem tem a mente agitada, com muitas distrações, pouco tempo, e até mesmo quem é neurodivergente, são justamente as pessoas que mais colhem benefícios ao meditar. Deveria ser óbvio, mas a verdade é que ninguém medita porque é legal ficar de olho fechado. Meditação é um exercício para desenvolver habilidades. Quem treina escalas no violão ou embaixadinha no futebol, na verdade quer tocar música com destreza e ter domínio da bola para quando for jogar uma partida. A pessoa está apenas treinando uma habilidade. Meditar é treinar a introspecção. Quando nos voltamos para dentro, introspecção, a gente deixa de bombardear o corpo e a mente com estímulos, com trabalho, com peso. Quando fazemos isso de determinadas formas, e é importante fazer da forma certa, o nosso corpo tem espaço para descansar e se recuperar. E assim ele se autorregula, diminuindo o estresse, a ansiedade, melhorando o sono, o humor, a produtividade, o desempenho físico, a recuperação muscular e até mesmo a digestão. Melhora o emocional, que tem impacto no físico, e melhora o físico, que tem impacto no emocional. É um ciclo virtuoso. E além disso, com menos estímulos e perturbações, é natural aguçar a nossa percepção sobre como nos relacionamos com família, com amigos, trabalho e, mais importante, com nós mesmos. E a percepção também não é um fim em si mesmo. Ao entender algo profundamente, é muito mais fácil e às vezes até automático agir para resolver algo desafiador, como por exemplo, procrastinação, relacionamentos abusivos e até mesmo vícios. Meditamos para viver melhor, com equilíbrio, habilidade, sabedoria, reduzindo o sofrimento e nos firmando nos conhecimentos que geram paz e nos direcionam para a felicidade plena. A ciência já comprova todos esses benefícios e as tradições orientais sabem disso há muitos milênios. Mas a verdade é que os benefícios de meditação são tantos e tão profundos que a ciência ainda nem começou a mapear vários deles, quem dirá investigá-los. Os principais benefícios, como aumento de consciência, mal são mencionados. E a lógica da meditação é muito simples. Meditar é a arte da introspecção. É uma jornada para dentro, para aprender a se escutar para além das agitações do mundo e da mente. Nessa jornada, alguns conhecimentos são nossos guias e nos dão autonomia, desde que saibamos como aprender esses conhecimentos.
Foi com base nisso que eu sistematizei a seguinte metodologia. A jornada para dentro, representada em verde no diagrama, tem 4 etapas e começa quando você ouve o chamado. Pode ser um desejo interno ou uma matéria jornalística falando dos benefícios de meditar. O chamado é algo que te leva a agir para ter um primeiro contato. Para esse momento, é essencial ter clareza de que é apenas um primeiro contato e que, independente da experiência, ele não vai definir a jornada. Em seguida, começamos a preparação. Meditar é fácil e prazeroso e traz inúmeros benefícios, mas só para quem medita. Aqui temos as práticas iniciais e os conceitos e ferramentas para criar o hábito de meditar, para que, assim como escovar o dente, meditar faça parte da rotina de forma leve e integrada. E uma vez tendo a meditação na sua rotina, vamos ser apresentados para conceitos e ferramentas que te darão conhecimentos corporificados do que é meditação, do que fazer para evoluir a habilidade de introspecção. Esse é o coração do método. É quando se aprende a escutar o que há dentro de você e a desenvolver a autonomia na sua prática meditativa. Por fim, após se tornar familiar com esses conhecimentos, começa a fase da autonomia meditativa, um momento de maturidade em que você encontra seu próprio caminho e aplica as técnicas para colher benefícios em vários aspectos da vida real, também fora das práticas. Os conhecimentos que te guiarão para ter autonomia na sua prática estão representados pela estrela guia, em amarelo no diagrama. Eles são utilizados desde o início, mas são aprofundados especialmente na etapa escutando dentro. Se você mantém o seu foco direcionado, ao mesmo tempo em que intensifica seu relaxamento, sutiliza sua percepção e permanece em uma postura de não reatividade e segue os demais fundamentos da estrela, é natural que sua prática meditativa se aprofunde com leveza e prazer, independente de qual técnica, tradição ou estágio de prática você tiver. Uma vez que você usa os conhecimentos da estrela como guia, você descobre por conta própria os próximos passos da jornada para dentro e desenvolve autonomia meditativa. Quando você estuda marcenaria, você percebe os resultados pelo objeto que você construiu. É material, é fácil de conferir. Quando você aprende a cantar, é um pouco mais sutil, é menos material, mas o resultado se percebe pela voz ou pela tensão do corpo. Não é algo físico para se pegar, olhar a fundo e refinar, mas ainda é possível perceber. Com a meditação, tudo é ainda mais sutil, muito menos material. Você não vai ver um objeto de madeira para construir igual, ou ouvir uma voz em um determinado timbre para se guiar. E muitos se perdem nesse ponto. A falta de referência resulta em praticar uma coisa achando que está fazendo outra. É essencial ter uma referência para saber onde se quer chegar. Para algo tão sutil e interno quanto meditação, essa referência é a própria experiência do conhecimento que se quer dominar. Por isso, é importante começar pela experiência. Essa é a lógica dos quadrantes de maturação do conhecimento, que estão em azul no diagrama. Primeiro você experiencia algo, depois você aprende o conceito, aí você está pronto para explorar e aprofundar, e uma vez que o conhecimento estiver integrado em você na forma de uma habilidade, você estará pronto para aplicá-lo na vida real. Os quadrantes são como você vai aprender os insights que a meditação traz e também como você vai aprender os conhecimentos da estrela, que vão te guiar em sua jornada para dentro. Essa é a metodologia do curso Escute Dentro Meditação, o curso no qual eu te ensino a meditar, te conduzo desde o seu primeiro pensamento em conhecer mais sobre meditação até a autonomia meditativa, para que você possa evoluir suas habilidades introspectivas, aumentando consciência e autoconhecimento e usufruindo de mais calma, controle emocional, foco, saúde física e mental e todos os demais benefícios de um corpo
e mente com espaço para se autorregular. Adquirindo o curso, você vai ter garantia incondicional por 15 dias, sem explicações nem burocracia, só pedir o reembolso e receber todo o dinheiro de volta. O curso oferece suporte pela comunidade no WhatsApp, além de suporte técnico da plataforma. Além disso, você terá também 4 bônus especiais, pensados para que você caminhe com ainda mais fluidez por cada uma das etapas da jornada para dentro. O primeiro é o diário de práticas, com critérios chaves testados para que você tenha consciência da sua evolução e usufrua dos benefícios com clareza desde a primeira prática. Ele é formatado para ser de fácil preenchimento e não ocupar ainda mais sua rotina. O segundo é uma comunidade, tradicionalmente chamada de Sangha. A Sangha é um dos pilares centrais em quase todas as tradições meditativas. Você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp em que terá exemplos, conteúdos, inspiração, em que poderá tirar dúvidas e ter trocas com outros praticantes. É uma ferramenta fundamental para superar os desafios que o cotidiano nos impõe. O terceiro bônus são 3 áudios de práticas guiadas emergenciais. São baseados em técnicas do yoga e você pode fazer quando quiser. A prática da meditação não é linear e todos temos demandas e estresses nas nossas vidas. Resolver os problemas de forma rápida ajuda a usarmos nossa energia de forma inteligente, seja para meditar ou mesmo para aproveitar a vida. Então você terá disponíveis essas ferramentas que são poderosíssimas para voltar a estar centrado. São áudios 1 para insônia, que é uma condução de Yoga Nidra, uma prática de relaxamento consciente. 2 para raiva, com uma prática respiratória de consciência. E 3 para produtividade, no qual eu te conduzo em um respiratório curto para deixar o trabalho e estudos mais eficientes sem tomar seu tempo. Por fim, o quarto bônus. Regularmente teremos encontros de mentoria online ao vivo. Estarei presente para tirar dúvidas, aprofundar a teoria e prática, além de nos aproximarmos mais para bater aquele papo delicioso que eu amo, porque eu amo falar de meditação. E bem, quando eu falo de aprender a meditar, é muito comum surgirem algumas dúvidas e vale passar por algumas delas. É possível que elas sejam as suas também, ou mesmo se não forem, que elas te ajudem a entender melhor. Primeira coisa que eu mais ouço é: eu tenho a mente muito agitada para meditar, não consigo ficar parado, eu tenho déficit de atenção, autismo, TDAH, TEA, bipolaridade ou outras neurodivergências. Para você que se identifica com algumas dessas situações ou condições, não apenas você consegue meditar, como você é quem mais vai se beneficiar de praticar meditação. É comum que quem busque meditação o faça porque não aguenta mais o barulho mental e agitações internas e quer arranjar um jeito de ter silêncio interior. Buda começou a trilhar o caminho da meditação porque estava em sofrimento interno e não aguentava mais. Então ele foi buscar uma solução. E você pode aprender a acalmar a sua mente agitada enquanto ela ainda é suportável. Ou você pode esperar essa agitação e esses desconfortos chegarem num ponto em que você não aguenta mais para primeiro explodir e só depois fazer alguma coisa a respeito. E aí, quem sabe, chegando nesse ponto, você pode se motivar tanto que você vira um Buda. Mas brincadeiras à parte, não só praticantes, mas vários instrutores de meditação são neurodivergentes, com direito a todos os sintomas: mente agitada, irritabilidade, sobrecarga sensorial. Meu irmão é diagnosticado com 3 neurodivergências: autismo, altas habilidades e déficit de atenção. E minha irmã com 2. Eu não fui atrás de uma avaliação formal, diagnóstico, mas considerando o meu histórico de infância e adolescência e também que essas condições são genéticas, é praticamente certo que eu seja neurodivergente. Pelo menos o déficit de atenção é quase certeza que eu tenho. Mas eu não sofro mais com isso desde que eu comecei a meditar com profundidade. E faz todo sentido. Pensa assim, se a sua mente está tagarelando a ponto de te incomodar, o que poderia ser melhor do que aprender a acalmar a mente? E se você não consegue focar, porque a sua atenção pula de uma coisa para outra sem parar, o que poderia ser melhor do que você
cultivar e se tornar confortável em um ambiente com menos estímulos. E se você está com uma sobrecarga sensorial, o que poderia ser mais eficaz do que recolher os seus sentidos para dentro e direcionar o seu foco para o silêncio interior? Lembrando que todas essas práticas resultam na autorregulação do corpo e da mente. É simplesmente o remédio mais eficaz que eu já conheci. Uma outra dúvida: eu não tenho nem tempo nem disciplina. Imagina que você nunca usou fio dental. E aí, quando você finalmente vai ao dentista, ele te diz que se você não passar fio dental 3 vezes por dia, todo dia, seus dentes vão cair. No começo pode ser chato, pode doer, você pode achar que não tem tempo, mas ou você faz ou você fica banguela, então você vai fazer. Em algumas semanas vai ser algo normal e você nem vai reparar mais, vai virar parte da rotina. Está no trabalho, está nas férias, vai ser estranho não poder passar o fio dental depois de uma refeição. É como escovar dente, tomar um café depois do almoço, dar um beijo nas crianças antes de dormir. Quando você desenvolve um ritual, e não importa qual ritual seja, é estranho quando não se pode fazê-lo. Meditação também é hábito. Você precisa de poucos minutos para começar e é mais rápido que tomar um banho ao acordar. E uma vez que você começa a escutar dentro de você, é tão bom, é tão gostoso e tem tantos benefícios que não meditar se torna estranho. Como criar o hábito demanda disciplina, o método Escute Dentro tem ferramentas desenhadas especificamente para tornar essa parte mais leve, divertida e prazerosa. Um outro comentário que eu escuto muito é que não é para mim, eu já tentei e não funcionou. E é exatamente por isso que eu sistematizei esse método. Meditar é natural, por que é tão inacessível? É por causa de compreensões erradas, linguagem inacessível, técnicas muito demandantes, condução ineficaz. E como a gente viu nos vídeos no início da aula, a maior parte dos meus alunos também não tinha expectativa de que poderia meditar, e agora todo mundo colhe benefícios. Se o que eu te ensinei nesse vídeo é diferente do que você já conhecia e fez sentido para você, provavelmente o curso também vai fazer sentido. Um outro questionamento é: eu tenho ansiedade, depressão ou alguma outra condição psiquiátrica. Meditar é para mim? E essa é uma pergunta muito importante, porque existem contraindicações à prática da meditação. Existem casos muito específicos, como psicose e esquizofrenia. Se você tem alguma condição psiquiátrica relevante, fala com seu médico. Se ele te disser para não praticar, não pratique. Se ele te permite praticar com ressalva, cumpra estritamente os cuidados recomendados e observe com atenção como você está reagindo a cada prática. Sua integridade física em primeiro lugar. Agora, para a enorme maioria das condições mentais, eu tenho certeza que o seu psiquiatra e terapeutas vão ficar muito felizes com a sua decisão de meditar. Uma outra pergunta é: eu não tenho dinheiro ou tenho muita coisa grátis na internet, por que eu pagaria por um curso? O meu principal objetivo aqui é que você medite, porque isso vai ser bom para você e isso vai ser muito bom para o mundo. Se você aprender a meditar com algum método gratuito na internet, cara, maravilha. De verdade, eu vou ficar muito feliz. Mas o motivo pelo qual eu investi tantos anos para construir o método Escute Dentro, incluindo vários retiros, imersões, iniciações em diversas tradições, um ano na Índia, o motivo pelo qual eu investi tanto nesse método é porque os meios que eu encontrei simplesmente não funcionam para uma pessoa normal aprender a meditar. A maior parte dos meditadores que eu conheço praticam uma técnica que a iniciação demanda a participação em um retiro de 12 dias, um retiro presencial, dos quais 10 dias são em silêncio absoluto, com comida regrada e uma quantidade considerável de dor física, e eu digo por experiência própria. E essa é só a iniciação da técnica. Depois do fim do retiro, o meditador tem que praticar 2 horas todo dia. É uma técnica que funciona, que dá resultado, mas é um custo tão alto que mesmo entre os que são apaixonados por essa técnica, a maior parte acaba largando. E não tem que ser assim.
Alguns minutos por dia com consistência podem dar resultados ainda mais poderosos e pode ser muito prazeroso, não tem que doer. A maior parte das outras técnicas amplamente disponíveis produz ainda menos meditadores, seja por não criarem uma estrutura que ensine autonomia ao praticante, por oferecerem apenas relaxamento ou concentração ao invés de meditação, ou mesmo por ensinarem técnicas erradas e, de vez em quando, até mesmo arriscadas. É por isso que eu sistematizei o método Escute Dentro, para que pessoas normais, como eu e você, para que a gente possa aprender a meditar com facilidade, com autonomia e com prazer. Sobre o preço do curso, considerando a quantidade de aulas, práticas e bônus, o curso te fornece material para prática e aprofundamento durante meses, e sai mais barato do que pagar uma aula regular de meditação. A velocidade que se chega aos resultados tende a ser muito maior devido à metodologia única, sendo que o curso te dá ferramentas para meditar de forma autônoma, ou seja, você faz o curso para se tornar independente dele, e para não precisar mais de aula, de aplicativo e nem mesmo de meditação guiada no YouTube. Além de que os benefícios para a saúde são tão grandes que eu não tenho dúvida que para muita gente a economia em remédios já vai pagar o curso no primeiro mês. Mas como que precifica qualidade de vida? Boas relações com a família, uma mente tranquila, focada e assertiva, consciência para tomar decisões alinhadas com o que você verdadeiramente quer e, mais importante ainda, não gastar anos da sua vida fazendo algo que no fundo você não queria, mas só fez porque a família quis ou porque é o que todo mundo faz. Se, assim como eu e meus alunos, você vê na meditação uma ferramenta para aprender a aproveitar a vida mais inteiramente, vale considerar o quanto você pagaria por isso. Uma pergunta que eu recebo também é: tem que praticar regularmente? E bem, sim, tem que praticar. Os benefícios de autoconhecimento e de autorregulação física e mental vêm desse alinhamento interno que a meditação gera. O diferencial que esse curso oferece, diferente do que você encontra por aí, é que com o Escute Dentro, você aprende a meditar com facilidade, com autonomia e com prazer. Uma vez que você estiver meditando, os benefícios vêm, é automático. Mas se você não meditar, não tem benefício. E aí, tudo continua como tá. Mas uma vez que você começa a praticar, é bem fácil continuar, porque os benefícios vêm. E muitos dos meus alunos têm mudança significativa já na primeira prática. Por exemplo, esses 2 depoimentos foram escritos depois de apenas uma aula. A primeira é uma aluna que sofre com tensão, ansiedade e muitas outras questões. Em questão de 2 ou 3 minutos seguindo a condução, ela conseguiu relaxar a ponto de mudar a forma como ela respira. O impacto na ansiedade é imediato. No outro depoimento, a aluna sofre com a agitação da mente, se sente desconectada, mas com apenas alguns minutos de prática, como ela relatou, acessei um local de paz profunda, bem-estar mental e corporal poderoso, senti um relaxamento tão profundo que foi mais forte do que qualquer substância. Ambas as alunas são diagnosticadas com TDAH, déficit de atenção. Esses benefícios vêm rapidamente, no caso delas foi com apenas alguns minutos de prática, e eles podem se tornar permanentes desde que você pratique. Eu também gosto muito desses outros 2 depoimentos porque eles mostram o poder da evolução. No primeiro, a aluna não teve resultados imediatos, mas em menos de uma semana ela conseguiu romper essas barreiras e começou a evoluir. Com alguns poucos minutos por dia, ela já sentiu mudanças incríveis em sua vida, e eu vou usar as palavras dela. Eu senti mais tranquilidade no meu dia a dia, tanto no trabalho quanto com meus filhos e com quem está ao meu redor. E no depoimento seguinte, de novo, vale a pena ler com as palavras desse aluno. Cara, acordei pela madrugada algumas vezes hoje e meditei deitado. Foi uma das melhores sensações. Cara, olha que lindo. Ele teve insônia e ao invés de sofrer porque não conseguia dormir, ele aproveitou o momento para meditar e teve uma experiência maravilhosa. Ele pegou uma dor que ele tinha
e transformou em prazer. O único problema disso é se depois ele ficar com vontade de ter insônia de novo para continuar meditando de noite. Eu verdadeiramente amo esses relatos, porque dá para ver neles como que, com alguma prática, a meditação vai se tornando algo natural. Ou melhor, a meditação já é algo natural, só que a gente tem que praticar para entender e se lembrar disso. Em poucas sessões já se cria o hábito e se colhe os primeiros benefícios, e rapidamente meditar se torna tão familiar que a meditação surge intuitivamente como um meio para lidar com as circunstâncias da vida. E até situações que normalmente seriam desagradáveis podem se tornar oportunidades de aumentar sua consciência de forma intuitiva, saudável e prazerosa. Se você sentiu o chamado para agir sobre o que você quer mudar, construindo uma vida mais consciente, com mais relaxamento, menos ansiedade, uma mente mais assertiva e mais saúde física e mental, clica no botão abaixo e vamos juntos começar essa jornada para dentro. Assim que você adquirir o curso, você vai receber no seu e-mail cadastrado o acesso imediato à plataforma. Lá, você vai poder baixar as práticas emergenciais para produtividade e junto aos outros bônus, além de começar a sua primeira meditação comigo ainda hoje. E eu quero te pedir uma coisa. Quando você acessar o curso, já abre a aula introdutória, entra no nosso grupo de WhatsApp e manda uma mensagem compartilhando com a gente o que te chamou para meditar, o que você quer atingir com a meditação. Vai ser um prazer estar com você nessa jornada.